Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar a todos a abrirmos a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9 e depois vamos lendo mais alguns versículos a partir do 13 até o 20 deste mesmo capítulo. Vamos ler a palavra de Deus. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Senhor, nós cremos que o teu Filho Jesus Cristo proferiu estas palavras ali, embarcado de maneira a facilitar ser ouvido por aquela multidão de pessoas. Nós cremos que estas palavras são vivas, elas são palavras do Senhor e elas podem nesta hora penetrar no coração de cada um, cair em boa terra, para que produza frutos para a glória do teu nome. Nós pedimos isto em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, teu Filho. Amém. Amém. Jesus foi o maior contador de histórias de todo mundo. Ele usava situações do dia a dia, do cotidiano, para ensinar verdades profundas, verdades eternas. E aqui nós vemos neste texto uma história de Jesus. Na Bíblia, muitas vezes essas histórias são conhecidas, intituladas por parábolas, uma comparação, uma história de elementos terrenos, naturais, mas trazendo a lição espiritual de valor eterno. Então, o tema desta meditação, nesta manhã, é uma pergunta: como está seu coração? Você pode pensar, mas esta parábola não falou em coração? Mas eu continuo dizendo a você, afirmando que o tema é exatamente este: como está seu coração? Nesta história que Jesus contou, nós vemos alguns detalhes curiosos. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esses detalhes. Olha o versículo 3. Ele começa com uma chamada, num imperativo do verbo ouvir. Ele está chamando as pessoas e dizendo: ouvi, uma ordem, ouçam. Ouvi. E ele conclui a sua parábola, lá no versículo 9, dizendo outra vez: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvidos para ouvir parece uma redundância, né? Os ouvidos são para ouvir, mas nem sempre, infelizmente. Às vezes eles são orelhas, né? Escutam
por aqui, soltam por aqui. Então Jesus faz uma chamada veemente, diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouçam, e inicia fazendo essa chamada. Ouvir. Ouvir o quê? A história do semeador. Eis que saiu o semeador a semear. Uma outra coisa curiosa aqui é que você vai encontrar no versículo 4, no 5, no 7, no 8, o verbo cair. Caiu. A semente caiu. Você já viu um semeador semear? Ele não derruba a semente, ele lança a semente, não é? Então nós vemos aqui uma coisa curiosa. Jesus não errou, absolutamente. Há algo aqui para nós aprendermos. Há uma revelação aqui do Senhor para o nosso coração muito clara. A semente é lançada em todos os tipos de terrenos. Nós vemos aqui 4 tipos de terrenos. E a semente foi lançada em todos eles. Volto de novo a perguntar a você. Já observou como é que um semeador faz? Um agricultor faz? Ele prepara o terreno. Ele ara o terreno. Ele tira pedras, espinhos, qualquer outra erva daninha dali do terreno. Ele aduba o terreno. Então ele lança a semente. Mas aqui nós vemos um semeador lançando a sua preciosa e boa semente em todos os tipos de terreno. Porque o Senhor, por isso é que coloquei esse título, esse tema, como está o seu coração? Porque o Senhor está falando aqui, na sua parábola, não de solos, não de semente, literalmente o grão de feijão, de milho que são lançados à terra. Ele está falando de corações que recebem a semente. Que semente é esta? A palavra de Deus. Porque no verso 14 ele diz: o semeador semeia a palavra. Não diz o semeador semeia a semente, aqui neste caso. O semeador semeia a palavra. Onde ela é semeada? No coração das pessoas. Como está o seu coração? Quais tipos de coração nós encontramos nessa parábola? Primeiro, o coração endurecido. Está no versículo 4. Ao semear, uma parte da semente, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Perdeu-se aquela parte da semente. Por quê? Que tipo de coração é este? E é maravilhoso, a palavra de Deus é maravilhosa, Jesus a explica. O que nós estamos compartilhando aqui com você não são ideias de alguém, mas é a palavra de Deus. Jesus explica a sua própria parábola. Olhe comigo o versículo 15, quando ele está explicando, a pedido dos discípulos, a sua parábola. Eles não entenderam. Então Jesus diz assim: se vocês não entendem esta parábola do semeador, como é que vocês vão entender as outras? Nós podemos depreender daqui que Jesus está dizendo: esta parábola aqui é a chave para vocês entenderem tudo o que eu vou ensinar. Como é que vocês não entendem esta e vão entrar para entender as outras? Como é que alguém vai querer aprender a ler sem reconhecer as letras do alfabeto em primeiro lugar? Então, vamos ao primeiro tipo de coração, à beira do caminho. No versículo 15, Jesus diz assim: são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Por isso é que ela não frutificou, ela nem entrou no coração endurecido, é o primeiro tipo.
semelhante a uma beira de caminho, a um caminho. Naqueles tempos, os caminhos eram, logicamente, de terra. As pessoas passavam por ali e passavam, iam e vinham naquela constância, e o caminho, a terra ficava socada, ficava apertada, dura. Mas essa terra também recebeu a semente da palavra de Deus. Ninguém pode, ao chegar diante de Jesus, dizer: eu não ouvi, eu não sabia. Recebeu a semente. Como está o seu coração? Endurecido como estes? Eles ouvem, mas não compreendem. Essa mesma parábola, quando é contada por Mateus, lá no capítulo 13, está essa palavra lá. Eles ouvem, os da beira do caminho, ouvem e não compreendem. Sabe, por isso que Jesus finaliza dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Porque às vezes as pessoas ouvem alguma coisa e não prestam atenção. Ouvem e soltam, esqueceu na mesma hora. O que foi falado? Não sei, não entendi. Porque não presta atenção, não está ligado, conectado àquela palavra que fará toda a diferença entre a vida e a morte para si. Então são pessoas cujo coração se assemelha à beira do caminho. Ouve e não entende. É um solo pisado, aberto a todas as influências. Assim como o caminho que está sendo pisado por todo tipo de gente. É o coração que ouve tudo, não retém a boa palavra. E a palavra aqui no versículo 15 que me chama a atenção, quero chamar a sua atenção para ela, é: enquanto a ouvem. Elas estão ouvindo e Satanás já sabe que o coração delas é duro, então ele logo vem. Satanás não demora, ele logo vem e tira a palavra. É o ladrão da palavra, que acha um caminho duro, uma semente ali em cima do caminho que não tem como penetrar, pronta para ser roubada. O segundo tipo de coração, do qual Jesus fala, está no verso 5. É o coração superficial. 5 e 6. Outra parte da semente caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Como é que Jesus explica esse tipo de coração? Vamos lá no verso 16 e 17. Semelhantemente são estes do coração superficial, os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Sabe aquela pessoa que responde imediatamente com um sim à palavra de Deus, sem refletir, sem calcular o custo, sem entender, receber toda a mensagem, apenas num momento de emoção, porque aqui diz com alegria. Sabe aqueles que são movidos apenas pela emoção? A emoção é uma coisa maravilhosa, ela é muito boa. Deus nos fez seres emotivos, mas a emoção não deve comandar as nossas atitudes. Ela deve surgir, sim, ela surge legítima, verdadeira, quando há a conversão a Cristo. Ele mexe com as nossas emoções. Mas não é porque alguém simplesmente chorou, é que recebeu Jesus, entendeu a mensagem do reino e vai permanecer. As emoções não salvam. Há um hino antigo que cantávamos que dizia assim: o chorar não salva. Há um outro hino também antigo que diz assim: quantos que corriam bem, de ti longe agora
vão. São os que não permanecem. A hora que vem a angústia, vem a perseguição, se escandalizam. Ao primeiro problema, o coração superficial recebeu só na casquinha, só na superfície. A palavra, a boa semente, não penetrou lá no seu interior, não mudou o seu coração, não transformou o seu viver, o seu caráter. Veio a perseguição, a dificuldade, a luta, e elas vêm. Essa pessoa abandona o barco, vai embora. Coração superficial. Como está o seu coração? Endurecido? Superficial? Não persevera? Quantos passam pelas igrejas e saem imediatamente, de pouco tempo depois? Não permanecem. Coração superficial. Que o Senhor traga de volta, verdadeiramente sedentos e arrependidos e desejosos de que a semente caia lá no profundo do seu ser. Tem sido o nosso clamor, nossa oração. Meu marido costuma sempre dizer que ele, nos seus evangelismos pessoais, ele encontrava em tempos passados pessoas que se diziam: eu sou católico não praticante. Hoje ele encontra pessoas que dizem: eu sou um crente desviado. Afastou-se do Senhor. Que tristeza se você estiver afastado. Ouça a voz amorosa, poderosa de Jesus chamando-o de volta. Como está o seu coração? Endurecido, superficial? E o terceiro tipo que temos aqui, na parábola de Jesus, o verso 7, outra parte, caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Coração ocupado, ocupado por espinhos, ocupado por mais coisas. Olha o versículo 18 e 19, quando Jesus explica, Jesus mesmo explica a sua parábola. Versículo 18, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas esta palavrinha que muda toda a situação, ouvem, mas os cuidados do mundo, primeiro, a fascinação da riqueza, segundo, e as demais ambições, terceiro, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então essa pessoa cujo coração é ocupado, ela ouve, ela recebe, mas o coração está cheio de quê? Planos pessoais, ambições da vida, fascinação da riqueza, preocupações, cuidados do mundo, aquilo de eu preciso terminar este curso, eu preciso me formar, eu preciso depois de graduado fazer uma pós-graduação, eu preciso fazer um doutorado, eu preciso me especializar, eu preciso comprar um imóvel, eu preciso ter um nome, eu preciso escrever um livro, eu preciso... Estas coisas em si mesmas, elas não são más, não são pecaminosas, porém, quando elas ocupam o coração de maneira a concorrer com a palavra, elas se tornam deuses, ídolos na vida e sufocam a palavra. A semente fica sufocada. Nada havia de mal com a semente. Lucas chama, nessa mesma na parábola do joio, aliás, Lucas chama a palavra de boa semente. A palavra de Deus semeada é boa semente. Nada há de errado com a palavra de Deus, mas o coração vai responder a essa palavra de que maneira? Duro, superficial
ocupado, cheio de cuidados do mundo, cheio de preocupações, programas, afazeres que sufocam a palavra e não dá fruto algum. Como está o seu coração? Finalmente, no versículo 8, Jesus fala que uma parte, enfim, diz ele, depois de tantas partes perdidas da boa semente, outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu. O fruto não mirrou, pelo contrário, vingou, cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Produção completa, produção máxima, produção esperada pelo semeador. Que coração é este? Jesus explica no verso 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Classificamos esse coração frutífero também dessa maneira. Aquele que ouve a palavra com atenção, com desejo de ouvir, porque esse desejo, essa atenção, vai levar a pessoa a não somente ouvir, mas a receber. Receber a palavra. Essa palavra receber nos evangelhos é muito forte. Significa aceitar de todo o coração, entregar-se àquela verdade. Lá em João, capítulo 1, versículo 12, João diz, inspirado pelo Espírito Santo, mas a todos quantos o receberam, está se referindo a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então receberam a palavra, não somente ouviram, escutaram de orelhada por aí, ouvi alguma coisa. Não, parei, analisei, ouvi, prestei atenção, recebi. E o que acontece com este? Jesus diz lá em João 15, aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Aquele que ouve, aquele que recebe, ele permanece em Cristo. Vem perseguições, vem angústia, vem. Vem lutas, vem dificuldades, vem. Mas ele permanece. E então ele frutifica. Ele frutifica cada vez mais. O salmista lá atrás disse que até os velhos, plantados na casa do Senhor, plantados, semeados, plantados, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e verdor. Para quê? Para anunciar que o Senhor é reto. Então, como está o seu coração? Nós vamos concluir fazendo algumas considerações. Primeira, que existem forças que se opõem a essa semeadura. Não vamos subestimar isso, não vamos desprezar essas forças. Satanás está ali e o texto diz que logo ele vem para tirar, ele não demora, para não deixar que a semente porventura penetre. Ele não quer que você creia em Jesus, que você se converta a Ele. Ele está doido para roubar a palavra do seu coração. Então, há forças que se opõem, forças como as muitas preocupações da vida, os cuidados, os compromissos. Hoje eu não posso, há uma situação, eu não posso congregar, não, eu vou, mas eu não posso me comprometer. Aquela coisa de periferia, é o coração ocupado. Não vamos subestimar isso. O inimigo luta com essas coisas para roubar a palavra. Outra consideração que podemos fazer, que devemos fazer com essa parábola, é da gente não superestimar as respostas fáceis, imediatas
baseadas na emoção. Não vamos caracterizar, a pessoa chorou, ela se converteu. Ainda que é tão gostoso chorar aos pés de Jesus. É maravilhoso. Esse é o meu lugar de chorar, os pés de Jesus. E depois ele nos fortalece para enfrentar as lutas. Porque a gente chora aos pés dele e ele consola. Está prometido isso na palavra. Mas não são as lágrimas que salvam, não é a emoção, mas a fé. A fé na palavra dele, no sacrifício dele, na obra dele, no sangue eficaz, poderoso de Jesus. A compreensão do Evangelho que penetra como uma boa semente lá no profundo e transforma. Então, isto sim vai nos caracterizar como pessoas de coração pronto para receber a palavra, coração frutífero. E finalmente, vamos crer no poder da palavra. A boa semente, a palavra está sendo semeada. Neste momento, a palavra está sendo semeada no seu coração. Qual será a sua atitude? Como está o seu coração? Qual será a sua atitude em relação a essa palavra? Será que o terreno está endurecido? O diabo chega, está ali já pronto para roubar. Será que o terreno está todo ocupado? Será que o terreno vai aceitar imediatamente, mas não permanecer? Ou você quer que o seu coração, nesta hora, seja um coração frutífero, que diz, Senhor, eu quero a tua semente boa, porque ela fará em minha vida uma revolução, uma transformação, e eu produzirei frutos. Quero ser uma boa terra. Vamos orar? Senhor, sonda os nossos corações, que o teu Espírito Santo mostre lá no profundo a cada um como está o coração. Se está endurecido, se é um coração superficial, ocupado, ou se deseja verdadeiramente ser um coração frutífero. Que a tua palavra, Senhor, caia nesse coração, produzindo frutos, uma produção completa para a glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço para você.